A pergunta não é, essa blusinha pode? Ou essa blusinha não pode? Essa blusinha é pecado? Ou essa blusinha não é pecado? Não. Mas o que tá governando meu coração? Oi, gente! Bem-vindos a mais um Big Sister in Christ, mais uma terça-feira. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Nós chegamos até aqui, estamos chegando já no final quase do mês de junho, né? Nosso último episódio do mês de junho. Meu Deus, que isso, gente? Muito rápido. Meu Deus, seja muito bem-vindo, né? Aqui você tá vendo o nosso cenário maravilhoso do Big Sister in Christ que a gente preparou pra vocês. Gente, tem quase um ano. Quer dizer, quase um ano? 8, 9... tem 9 meses, gente, que a gente tá aqui no Big Sister in Christ. Vocês têm noção disso? 9 meses que a gente tá aqui, eu, você, aqui o nosso cenáriozinho, nosso coraçãozinho lindo. E se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, né? Se é o seu primeiro Big Sister in Christ, falar, tem 9 meses de Big Sister in Christ aí pra você assistir antes. Brincadeira, gente. Mas assim, glória a Deus. Meu nome é Rafa, muito prazer. Eu sou a host aqui do Big Sister in Christ. Eu tenho guiado, né, as nossas conversas. Toda terça-feira a gente tem tido conversas edificantes, onde o Senhor tem falado aos nossos corações, né, e não só eu e você, mas a gente tem recebido convidadas maravilhosas aqui também, né. Tivemos já muitas convidadas maravilhosas que fazem parte da minha vida, né, e agora também fazem parte da sua, provavelmente. Mas eu tenho desfrutado bastante, assim, desses episódios que a gente tem estado só eu e você, né? Porque, assim, eu tenho sido muito ministrada também nesses episódios. O Senhor tem falado muito comigo, falado muito ao meu coração, tem moldado muito meu caráter, sabe? Nessas conversas que a gente tem tido, né? Então, mais uma vez, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Aqui é a sua casa também. É um local onde a gente tem buscado crescer, onde a gente tem buscado se incentivar, né? No amor e nas boas obras, assim como Hebreus 10 fala, né? E a gente tem sempre buscado prosseguir para o alvo, né? E assim, aqui o Big Sister in Christ, ele é um podcast para homens, para mulheres, seja lá para quem for. Mas hoje eu quero trazer para você um tema específico, direcionado para você, mulher. E pra você, homem, também, que gosta de aprender da palavra do Senhor, tá tudo bem, você pode ouvir esse podcast, mas eu sinto que hoje eu vou falar especialmente com as mulheres, né? Mas antes disso, antes de eu falar pra vocês daquilo que a gente vai conversar, que vocês já sabem, né? Que vocês já viram aí no título, né? No tema do nosso episódio de hoje. Mas antes de eu apresentar o tema de fato, né? Eu quero te convidar pra você me seguir lá no Instagram, @RafaCharone. Você vai ver como eu tenho vivido a minha rotina aqui, né? Os meus dias. Vou te convidar pra você se inscrever também aqui no canal do YouTube, porque além do podcast, a gente tem tido também vlogs aqui, gente. Glória a Deus, ó. Eu tô muito feliz, muito feliz da gente poder estar compartilhando um pouquinho mais, de eu poder estar compartilhando um pouquinho mais da minha vida com vocês, né? E os vlogs, eles são uma maneira de você poder acompanhar um pouquinho mais de quem eu sou, fora disso aqui, né, das câmeras do podcast em si. Então se inscreve, porque se você se inscreve, você ativa as notificações, você fica por dentro. A gente não tem um dia fixo pra postar os vlogs, então quando você vê, já sai um vlog que você nem assistiu. Então ativa as notificações, curte esse vídeo, comenta, compartilha com aquelas suas amigas que você sabe que elas precisam escutar essa palavra. Elas precisam ser edificadas, precisam ter os olhos abertos, porque hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, gente. E é um tema que, assim, normalmente ele pode gerar polêmica, ele pode gerar julgamento, ele pode levar para um lugar muito extremo, pode gerar uma comparação, pode gerar culpa. E, assim, não é nada disso que a gente quer hoje, não é nada disso que eu quero que a gente converse hoje, não, muito pelo contrário, né? Eu quero que a gente possa trazer o verdadeiro sentido daquilo que a gente vai falar, né? Então hoje a gente vai falar sobre modéstia, a gente vai falar sobre feminilidade, a gente vai falar sobre beleza. Então, como que a gente vive a feminilidade, a beleza, a modéstia numa geração tão exposta, né? Uma geração onde os nossos corpos estão literalmente expostos numa vitrine ali, né? E assim, antes da gente falar disso de fato, eu vou te convidar pra gente fazer uma oração, né? Pro Senhor poder abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Vocês estão acostumados já aqui, né? Você acompanha já o podcast, você tá acostumado a saber que a gente sempre ora antes, né? Porque
a gente não tá falando de qualquer coisa, né? A gente tá falando da palavra do Senhor. Então, a gente precisa ter temor, a gente precisa ter reverência ao nosso Senhor. Então, fecha os seus olhos aí, se você puder orar comigo. Senhor, Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por esse episódio, Jesus. Te agradeço por cada um, Pai, que tá escutando agora, Senhor. Seja assistindo no YouTube, Senhor, seja escutando no Spotify, Senhor, ou em outras plataformas digitais, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa tarde, Pai. Que o Senhor possa trazer entendimento, Pai, a nós. Que nós possamos, Pai, entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações e que nós possamos aprender, Senhor, e escolher mudar as coisas que precisam ser mudadas dentro de nós, Senhor. Pai, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, e te pedimos, Senhor, que o Senhor não nos deixe, Senhor, que o Senhor não desista de nós, Pai. Nós somos falhos, nós somos fracos, Senhor, mas nós temos buscado mais e mais de ti, Senhor. E é essa realidade que nós queremos viver, é a realidade do reino de Deus, Senhor, é a realidade que Cristo viveu, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, faz com que nós possamos nos moldar de acordo com os teus padrões, Senhor. Isso é a nossa oração hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 gente. Então, quando a gente fala de feminilidade, quando a gente fala de modéstia, quando a gente fala sobre beleza, na verdade, principalmente sobre modéstia, eu sinto que a gente reduziu esse assunto muito só à roupa, né? Quando, na verdade, a Bíblia fala que é muito além disso, né? A gente fala de modéstia, a primeira coisa que a gente pensa é uma roupa que não mostra muito corpo, que não expõe muito corpo, ou até uma roupa que a gente considera roupa de crente, né? E assim, a Bíblia fala que a modéstia, que a feminilidade é algo muito mais profundo do que só isso, né? É algo que fala sobre o nosso coração, é algo que fala sobre a nossa identidade, que fala sobre a intenção de algo, né? Então, por que eu vou me vestir de tal maneira? Qual que é a intenção, né? Ou por que eu vou agir de tal maneira? Qual que é a intenção? O que eu quero provocar com aquilo? O que eu quero causar com aquilo, né? Então, a gente vive numa geração onde tudo é a nossa imagem, né? Tudo é uma estética, tudo é aparência, tudo é para uma validação visual, né? Nunca foi tão fácil a gente ser vista. É literalmente eu botar qualquer coisa que eu já vou ter a visualização que eu quero, eu já vou ter a atenção que eu quero, né? E ao mesmo tempo que nunca foi tão fácil ser vista, nunca foi tão difícil se sentir suficiente. Isso é uma contradição muito perigosa, muito forte, né? Então a gente vive de fato na cultura da exposição, né, gente? Isso é um fato. A internet mudou completamente a forma que as mulheres se enxergam. Então, mudou a maneira que eu enxergo a beleza, mudou a maneira que eu enxergo a feminilidade, mudou a maneira que eu enxergo o meu valor, a minha autoestima, o meu corpo, a minha validação. Hoje existe uma pressão que muitas vezes ela acaba sendo silenciosa, mas a gente tá num tempo que essa pressão ela é tão gritante pra gente poder parecer perfeita, pra gente parecer desejável, pra gente chamar atenção, pra gente o tempo todo ficar performando uma feminilidade que muitas vezes não é verdadeira, né? A gente só quer se destacar ali no meio de tantas mulheres e isso é algo que é muito pesado e muito cansativo, gente, porque uma hora a nossa força pra manter isso acaba, né? Então a palavra mesmo fala ali no livro de Romanos 12:2, fala: não se amoldem ao padrão desse mundo. A gente tem falado muito sobre isso aqui no podcast, porque sem perceber, gente, a cultura começa a formar a nossa mente, né? Então a internet constantemente comunica que o nosso valor tá na nossa aparência, que o nosso valor tá nas coisas que a gente tem, que o nosso valor tá no quão cara é a minha roupa, que o nosso corpo é a nossa maior ferramenta para atrair alguém para nós, que a atenção ela é validação, ou seja, ser desejada é ser importante, né? E assim, a internet, ela basicamente ensinou as mulheres a editarem a aparência delas, né? Mas não necessariamente a construírem a identidade delas baseada naquilo, né? Então a gente vai entender um pouquinho hoje o que a Bíblia fala sobre a modéstia. Então a gente vai ler primeiro 1 Timóteo 2:9, se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir. 1 Timóteo 2:9 fala que as mulheres se vistam modestamente. E aqui é muito importante a gente entender uma coisa, né? A modéstia bíblica, ela não começa na nossa roupa. Ela começa no nosso coração.
Então, que as mulheres se vistam modestamente. Então, a modéstia que há no meu coração vai fazer eu me vestir de maneira adequada. Então, a palavra que ele usa aqui carrega a ideia de ser sóbria, ser equilibrada, ter discrição, né? Ter consciência do que eu tô fazendo e ter uma intenção correta. Então, essa modéstia não é que eu vou me desaparecer, que eu vou vestir uma burca, não é isso. Que eu vou odiar o meu corpo, que eu já vi isso, muitas mulheres que, assim, têm um corpo, sei lá, tem os seios um pouco maiores, o corpo um pouco mais marcado, um corpo mais, assim, que a sociedade considera como de mulherão, elas passam, quando elas se convertem e têm essa mentalidade, e eu vi isso com as adolescentes mesmo, que eu acompanhei aqui na igreja, né? Quando elas passam a enxergar a modéstia de uma maneira distorcida, elas passam a odiar os seus corpos, elas passam a ter vergonha dos seus corpos, né? Abandonam a feminilidade e só querem sair de blusão, só quer sair de calça justa, calça larga. E tá tudo bem se você gosta de se vestir assim, não tem problema. Não tô falando que você não pode se vestir assim. Mas isso não é bíblico, não é vestimento, tá? Mas isso de não querer ser feminina, não querer buscar a feminilidade, isso não é bíblico, gente. O foco da Bíblia nunca foi destruir a feminilidade. O foco sempre foi trazer uma identidade, sempre foi trazer a intenção correta das nossas atitudes, sempre foi trazer o nosso coração para isso, né? Então, a modéstia bíblica vai começar no nosso coração antes de aparecer na roupa. Então, por que eu quero vestir uma blusa mais curta? Por que eu quero vestir uma saia mais curta? Qual que é a intenção do meu coração em fazer isso, né? Ou então, até por que eu não quero ser feminina? Por que eu tenho vergonha do meu corpo ser um corpo que as pessoas consideram bonito? Qual que é a intenção do meu coração? O que tá movendo o meu coração ali, né? E é importante que a gente entenda, gente, que a beleza não é pecado. Não existe isso. Esse negócio de, eu tenho que sair feia, eu tenho que sair sem maquiagem, eu tenho que sair desarrumada. Não existe isso, gente. A beleza não é pecado, né? É importante a gente falar isso. Porque às vezes a gente tem os temas como modéstia, por exemplo, fazendo com que mulheres se sintam culpadas por serem femininas, por gostarem de se arrumar, por gostarem de se cuidar, de se maquiar, de cuidar do cabelo, né? E assim, a gente vê que a própria Bíblia contradiz isso. O Salmo 139 fala, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Ou seja, Deus criou a beleza, né? A sua beleza do jeito que você é. Deus criou a feminilidade, Deus criou a estética, Deus criou a delicadeza. A Bíblia nunca na história demonizou a beleza. Não. O problema é quando a nossa aparência deixa de ser a nossa expressão e vira a nossa identidade. Então eu coloco tudo que eu sou em cima da minha aparência, né? E Provérbios 31:30 fala que a beleza é passageira, né? Então o problema não é eu gostar de me arrumar, de ser bonita, não é isso. O problema é eu precisar disso para eu me sentir valiosa. É eu precisar o tempo todo estar arrumada, o tempo todo estar bonita pra eu precisar me sentir valiosa. Gente, não, isso é uma coisa que eu quebrei na minha vida, tá? Hoje, quando eu tô de pijama em casa, deitada, eu me olho no espelho e me acho linda. Porque eu enxergo o meu valor. Eu enxergo quem eu sou, sabe? Existe uma diferença muito grande entre eu gostar de beleza, gostar de me arrumar e depender da minha beleza pra eu me sentir algo. Isso é muito forte. E isso é um dos pontos mais profundos, tá, gente? Desse assunto, porque às vezes a questão não é nem a roupa em si ou o que a gente tá vestindo, né? Mas é o que a gente tá buscando através daquilo. É mais uma vez a intenção, aquilo que a gente falou, né? 1 Samuel 16:7 fala: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, a pergunta não é, essa blusinha pode? Ou essa blusinha não pode? Essa blusinha é pecado? Ou essa blusinha não é pecado? Não. Mas o que tá governando o meu coração? Por que eu quero vestir isso? Será que eu quero chamar a atenção de alguém específico? Por quê? Porque, mais uma vez, a palavra fala, o Senhor vai ver tua aparência, mas o Senhor vai ver teu coração. E é por isso que você vai ser julgado, sabe? Assim, é por isso que você vai ser separado pelo Senhor, sabe? Qual que é a intenção do seu coração, né? Porque, assim, eu e você, a gente pode estar usando a mesma roupa, só que a gente pode estar tendo intenções completamente diferentes, entendeu? É aí que tá o X da questão. E é pra esse lugar que a Bíblia sempre volta, pro nosso coração, né? Às vezes o nosso corpo ele pode até estar coberto, mas o coração ainda assim tá desesperado por validação. Esse é o problema, esse é o X da questão aqui, né?
Então, gente, mais uma vez, nós infelizmente somos viciados em ter a atenção, nós somos viciados. A internet, ela recompensa essa exposição. Então, quanto mais sensualidade, quanto mais provocação, quanto mais validação visual, quanto mais estética, quanto mais aparência, mais atenção a gente tem. Isso é um fato. E sem perceber, as mulheres começam a associar a atenção com o nosso valor. Então, quanto mais atenção eu tenho, mais valor eu tenho, mais valorosa eu tenho. Quanto mais desejada eu sou, mais isso faz parte da minha identidade. Quanto mais validação eu tenho, mais autoestima eu tenho. A gente começa a basear a nossa vida no que as outras pessoas acham da gente, né? Então, uma geração que é viciada em atenção começa a confundir, gente, a ser vista com o ser valorizada. E isso é muito poderoso, tá? Gálatas 1:10 fala: acaso busco eu agora a aprovação das pessoas ou a de Deus, né? Então, quando a necessidade de aprovação domina o nosso coração, a nossa identidade começa a ficar dependente da reação das pessoas. E isso é um problema. Isso acaba com quem nós fomos chamados para ser, né? E aí a gente fala um pouco agora sobre a feminilidade bíblica, né? O que é a feminilidade bíblica? 1 Pedro 3, dos versículos 3 a 4, vai falar, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, né? Então, Pedro não está dizendo que a beleza exterior ela é errada. Não. Ele está falando sobre a prioridade. Ele está falando aqui, a beleza mais profunda de vocês não vai vir do lado de fora. Vai começar lá dentro, porque a feminilidade bíblica, ela não é uma performance, gente. É a nossa essência, é isso que é a nossa feminilidade bíblica, é o nosso caráter, é a nossa firmeza, é a nossa delicadeza, é a nossa sabedoria, é a nossa identidade em Deus, é isso que é a nossa feminilidade bíblica, gente. Existe uma beleza que maquiagem nenhuma consegue reproduzir, gente, que é uma mulher que tem a sua identidade segura em Deus. E é isso para que eu oro, gente. Eu oro para que nós sejamos mulheres que tenham a identidade firme em Deus a ponto de saber que eu estando, sei lá, no meu pior dia de beleza ou no meu melhor dia de beleza, eu continuo sendo muito valorosa. Eu continuo sendo preciosa para Deus, independente das pessoas me aprovarem ou não. Eu sou vista pelo Senhor, o Senhor vê meu coração, né? E entender também, gente, muito importante quando a gente fala de vestimenta, né? É que o nosso corpo, a gente precisa enxergar o nosso corpo como templo do Senhor. 1 Coríntios 6:19 fala: vosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso muda completamente a maneira que a gente se enxerga, né? Porque o nosso corpo deixa de ser um produto, deixa de ser uma vitrine, deixa de ser uma ferramenta de validação, deixa de ser uma competição entre mulheres e passa a ser templo, passa a ser um lugar de dignidade, passa a ser um lugar de honra, de propósito. Então, entenda que o seu corpo ele não foi criado para competir por atenção de ninguém. Não, ele foi construído para carregar a presença do Senhor, foi criado para carregar a presença do Senhor, né? Então, pra gente entender e fazer um laço, assim, laçar tudo aquilo que a gente conversou, é necessário que exista um equilíbrio, gente. É muito importante falar sobre equilíbrio, porque existem dois extremos, né? Existe a hipersexualização e, ao mesmo tempo, existe a religiosidade controladora. E os dois vão machucar as mulheres. Eu mencionei isso ali um pouquinho, né? Jesus nunca chamou as mulheres para vergonha. Nunca, nunca, nunca. Mas ele também nunca incentivou uma cultura de exposição constante, gente. E ao mesmo tempo que a gente tem mulheres se hipersexualizando, não entendendo seu valor, não entendendo quem são, tem as mulheres que se escondem porque não querem nem chegar perto do que pode ser uma validação pelo corpo ali, né? Que infelizmente acontece muitas vezes, né? Contra a nossa vontade. Mas foi aquilo que eu falei, sabe? A gente precisa olhar para aquilo que o Senhor fala. Aquilo que o Senhor fala sobre nós. A gente não precisa ter vergonha do nosso corpo quando a gente vira crente. Não. Mas a gente tem que ter a intenção do nosso coração correta, sabe? Eu me guardo porque eu agrado o Senhor, sabe? Eu me visto de maneira que agrada o meu Senhor. Eu me posiciono de maneira que agrada o meu Senhor. Não é para viver o extremo, sabe? Tudo que é muito extremo machuca a gente, fere a gente. Colossenses 3:2 fala, mantenha o pensamento nas coisas do alto.
Ou seja, o problema não é só a estética, o problema é a nossa identidade, o problema é aonde a nossa mente está, o problema é naquilo que domina a nossa mente, né? Então, qual que é o problema da nossa identidade aqui? Quando uma mulher não sabe quem ela vai começar a procurar o valor dela em outros lugares, vai começar a procurar na atenção, na aparência, no desejo, na comparação, na aprovação. Isso tudo é um problema, né? Ó, Efésios 1:4 fala: em amor ele nos predestinou, gente. Então você é predestinada para esse amor, você é predestinada a um local de filha, a um local de banquete completo na presença do seu Senhor, sabe? Então, antes de qualquer pessoa olhar para você, para pensar que Deus já olhou para você. Deus conhece a intenção do seu coração, cada coisinha que você faz. Deus sabe a intenção do porquê que você tá fazendo isso. Então, que você possa ter a modéstia nas suas atitudes também, sabe? No seu coração. Antes da internet definir qualquer tipo de tendência, qualquer tipo de corpo, que é o estereótipo do momento, Deus já definiu a sua identidade, sabe? Então, quem encontra a identidade em Deus para de depender da atenção do mundo, gente. Isso é muito forte. Então, talvez você ainda esteja se perguntando: mas essa roupinha aqui pode, essa roupinha aqui não pode. E não é isso que você tem que se perguntar. Não, você tem que se perguntar: o que está governando o meu coração? Porque a modéstia bíblica, mais uma vez, ela começa muito antes da roupa, ela começa na sua identidade, né? Mais uma vez aqui, ó, Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração. A gente falou isso, 2 episódios atrás. E isso tem queimado muito no meu coração. Guarde o seu coração, sabe? Então, eu acredito que uma das coisas mais bonitas, assim, numa geração de exposição, é você encontrar essas mulheres que não precisam transformar a sua aparência em valor, porque elas já sabem quem elas são em Deus, gente. E é esse lugar que você tem que estar. É esse lugar. Você não precisa se vestir que nem todo mundo se veste pra você ser bonita. Você não precisa usar o que todo mundo usa. Você não precisa falar da maneira que todo mundo fala, porque você é separada, você é diferente, você é escolhida. E o que vai constranger você é esse amor do Senhor. Então, o meu anseio pra você nessa semana é que você possa caminhar buscando ter o seu coração alinhado com o coração do Senhor. É que você possa caminhar buscando querer ser parecida com Jesus e agradar o Espírito Santo. Sempre quando você for se vestir, quando você for sair com alguém, quando você for falar com alguém, sempre se pergunta: isso agrada o meu Senhor ou não agrada o meu Senhor? Porque essa é a chave, gente. É você entender quem você é e você entender para quem você está vivendo a sua vida de fato. Amém, gente. Amém. Esse episódio de hoje foi mais curtinho, mas eu queria muito que a gente pudesse falar sobre isso, sabe? E é um assunto que é muito delicado, de fato, mas é algo que eu creio que o Espírito de Deus vai trabalhar no seu coração, se precisa ser trabalhado, né? Então, mais uma vez, eu vou te incentivar a você encaminhar esse vídeo pra todo mundo. Manda para suas amigas, manda para todo mundo que você ama. E eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração de fato. Eu creio que o Senhor vai ministrar no seu coração aquilo que precisa ser ministrado, sabe, gente? E assim, crie expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, sabe? Crie expectativa para aquilo que o Senhor vai moldar na sua vida. E eu creio que vai ser uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Mais uma vez, me segue lá no Instagram para você poder ficar por dentro de tudo que eu tenho vivido, de tudo aquilo que tem acontecido na minha vida. E nós vamos caminhar juntos, continuar prosseguindo para o alvo. Se você é homem e escutou esse podcast, Deus te abençoe também. Você agora conhece um pouco mais sobre aquilo que o Senhor fala sobre as mulheres, né? Aquilo que o Senhor pensa sobre as mulheres. E glória a Deus por isso. Encaminha pra todo mundo esse vídeo, se você é homem, para suas amigas, pra sua namorada, pra sua mãe, pra todo mundo. E eu creio que o Senhor vai edificar a vida delas em nome de Jesus. E, gente, uma coisa que eu queria muito conversar com vocês, né? A gente vem caminhando já há alguns meses juntos nesse cenário maravilhoso. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. A novidade é que nós estamos encerrando a primeira temporada do Big Sister in Christ. Depois de alguns episódios, né? A gente resolveu e tivemos um direcionamento do Senhor também de mudar algumas coisas aqui no Big Sister in Christ, né? Trazer algumas novidades. Então nós vamos vir com mais uma nova temporada, a segunda temporada do Big Sister in Christ. Mais uma temporada poderosa, onde eu creio que o Senhor vai ser muito intencional em questões específicas, novidades específicas que o Senhor trouxe ao meu coração. Então vocês vão ver que algumas coisinhas vão mudar, mas gerem expectativa no coração de vocês. Então, pra vocês entenderem, ó, a gente tá encerrando a primeira temporada agora, depois de 9 meses.
vezes, vários episódios. Ó, vocês vão ter algumas semanas, 2 semanas, ó. A gente vai ter uma pausa de 2 semanas pra gente poder organizar tudo pra vocês da melhor maneira, pra gente poder voltar na segunda temporada. Então, ó, aproveite essas 2 semanas, essas mini férias que vocês vão ter do Big Sister in Christ. Volta, assiste aquilo que você não assistiu ainda, se atualiza e prepara o seu coração, porque dia 7 de julho a gente volta com o Big Sister in Christ. Então a gente vai ter 2 semanas aí, a semana do dia 23, que é uma terça-feira, e o dia 30 a gente não vai ter Big Sister in Christ, mas você pode me acompanhar lá pelas redes sociais, porque tem conteúdo sempre por lá. Se você ficar com saudade de mim, eu vou ficar com saudade de você. Mas daqui a 2 semanas a gente tá de volta, dia 7 de julho, pra mais um Big Sister in Christ. Um beijo, gente. Deus abençoe muito vocês. Se vocês precisarem de qualquer coisa, fala comigo lá no Instagram, manda mensagem. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Um beijo e até a segunda temporada do Big Sister in Christ.